Olha, que livro empolgante. The Witcher, O Último Desejo. Livro escrito por Sapkowski, acho que Andrzej, né? Não sei. É um polonês que criou todo o universo The Witcher. Se você jogou, você já sabe. Se você não jogou, não conhece, calma que eu vou explicar. Mas primeiro, saiba, nós temos aqui O Último Desejo e A Espada do Destino. São os dois primeiros livros. Ambos, esse e A Espada do Destino, são livros de contos, histórias fechadas do Geralt, o rapazinho da capa. Vamos lá, se você já conhece o jogo, você já sabe muito bem sobre o que é o universo, mas eu preciso falar com alguém que não saiba e está querendo uma leitura fantástica, uma literatura fantástica não, uma literatura fantástica diferente das demais. O que acontece? O que é o The Witcher, o bruxo? É a história de um rapaz jovem que é pego e transformado nesse bruxo. Ah, explica isso melhor. Sim, explico isso melhor. Eles são transformados através de mutação, no uso de muitas coisas químicas. Eles têm um treinamento altíssimo de esgrima, sabem lutar como poucos. Tem um autoconhecimento daquele mundo, principalmente das criaturas, e de certa forma tem poderes. Eles conseguem soltar algumas, não é bem magias, mas eles conseguem soltar esses poderes que a gente chama de sinais. São habilidades que são chamadas de sinais. Você tem o sinal que solta fogo, um sinal que mexe com a mente de um inimigo. Mas o primordial aqui para saber é que ele é, digamos, um mercenário. Eles têm uma função de limpar o mundo das criaturas, dos monstros. E eles aproveitam isso e vão atrás de tarefas, de missões que possam pagar por esse serviço. E a história, O Último Desejo, ela segue nesse ritmo. Geralt contra as criaturas em histórias que seriam suas pequenas missões. Quando você lê o livro, você vê, por exemplo, que a CD Projekt que fez os jogos, ela teve um tratamento muito respeitoso e soube muito bem adaptar e se basear nessa obra. A gente acaba gostando ainda mais do jogo, ainda mais dessa empresa, porque o que ela faz é excepcional. Tá tudo lá no jogo. Tudo que você vê lá, toda a sensação que você tem ao jogar, principalmente o 3, tá aqui, tá tudo aqui e tá tudo lá, né? Se você for pensar de livro para jogo, eles fazem muito bem o trabalho de adaptação, de se basear, enfim. Deixa eu explicar aqui rapidinho. O livro ele tem, né, são contos e ele tem um que se chama A Voz da Razão, que ele é como se fosse uma linha principal dentro desse livro. Ela segue cronologicamente sempre para frente, ela é dividida em 7 partes, né, A Voz da Razão 1 ao 7, intercalando nela outras histórias do Geralt, mas que acabam fazendo um sentido completo, no geral, e ela é como se fosse o varal. Aí você tem nesse varal, que é a linha principal, percorre a história, você tem ali pregado outras histórias, todas fazem parte desse varal, mas elas funcionam sozinhas, separadas. Não sei se eu me expliquei bem, acho que deu para entender, né? Então nós temos essa A Voz da Razão, que segue. E esses contos, quando você lê todos eles, você acaba sentindo uma cronologia, ele consegue colocar um sentido geral daquilo tudo que está sendo contado. E cada conto é mais empolgante do que o outro. Até mesmo um conto aqui que tem um ritmo mais lento é muito bem escrito. Tudo é muito bom. O cara manda bem pra cacete. É um puta trabalho de criador aqui. Ah, mas eu que não joguei o jogo, eu vou ficar tão empolgado assim? Não sei se vai, mas ele tem um sistema aqui que é muito criativo, muito interessante. Ele pega mitologias, que a gente não vai conhecer todas as mitologias, mas também ele pega contos de fadas que todo mundo conhece. Ele pega a Bela e a Fera, a Branca de Neve, a Bela Adormecida, Cinderela e por aí vai. E todos são muito fáceis de você identificar. Ele não está recontando esses contos. Eles usam eles como uma base. E isso acaba fazendo você ficar mais habituado, você se sentir num lugar comum. Além de ser interessante, você pegar e retrabalhar alguns pontos dessas histórias. Não retrabalhar, né? Se basear, usar como um esqueleto para o que você está querendo contar. E aqui eles pegam todas essas histórias e mitologias e jogam num mundo bastante sujo. É quase uma literatura fantástica de terror. Quase. Porque os momentos com as criaturas, a gente poderia dizer que tem elementos de terror ali. E esses momentos com as criaturas são maravilhosos. Talvez os melhores momentos. Seja na questão de diálogo, seja na questão da porrada. Porque esse autor sabe muito bem fazer essas duas coisas. Escrever diálogo e escrever cenas de ação. E focando na questão da escrita, o cara tem uma narrativa muito ágil, muito boa e uma descrição maravilhosa. Ele consegue te ambientar. É uma história extremamente imersiva e com personagens muito cativantes.
Tudo isso ele faz em média de 30 páginas, que são os contos. Ou seja, o cara é extremamente talentoso e bom no que está fazendo. Ele tem total noção do mundo que ele criou. Isso é importante. Focando agora num conto que eu falei que diminui ritmo, que é o seguinte: a gente vem num ritmo muito bom, com cenas de cenas de luta, diálogos maravilhosos, é uma crescente. E aí de repente chega um conto que é um pouco mais parado, digamos arrastado. Ele é um dos maiores do livro e basicamente não acontece nada. É só diálogo de uma situação em que não muda o cenário, todo mundo ali. São muitos personagens que você nunca ouviu falar e está ouvindo agora, porque esses contos eles funcionam de forma separada, então não é uma construção que vem acontecendo. Não, você chega na história, são personagens novos, muitos até, nomes que você nunca tinha visto. Isso é difícil de se conectar. É de fato mais difícil. Só que mesmo assim, é muito bem escrito. Esse que seria o pior conto, é um conto maravilhoso. De fato, ele fere um pouco o ritmo da leitura, mas não deixa de ser um conto bem escrito. E assim, ele é um ritmo mais cadenciado até a metade. Depois da metade pra frente, aí vai. E termina muito bem. Talvez seja a origem de um personagem que é famoso na série. Eu não sei porque ainda não li o resto. Então, vale a pena? Vale muito a pena. Esse livro, ele não quer te mostrar o universo como um todo. Ele te joga muita informação e não vai te explicar todas elas, e não precisa. Ele só tem que funcionar em forma de conto. E nisso ele funciona muito bem. Mas você tem noção de que tem muito mais a ser apresentado ou a ser explicado. Tem um dos contos daquele A Voz da Razão que é focado totalmente na explicação do Geralt. E isso é primordial e tá ali. Ele não abriu mão disso, ele quis mostrar. Até mesmo você que já conhece o Geralt, vai ser um conto assim que vai te revelar coisas que você... Caraca, é isso? Porque o jogo toma algumas liberdades, modifica uma coisa e outra. Aqui é explicado do jeito original e você acaba se surpreendendo. Por exemplo, o uso das espadas no jogo é um pouco diferente daqui da história do livro. Então sim, vale muito a pena, é extremamente empolgante, extremamente divertido, bem escrito, com diálogos maravilhosos, com uma brincadeira muito gostosa de você ler nesse uso dos contos de fada. Por eles serem muito fáceis de você perceber, isso torna muito apreciável, vamos dizer assim. The Witcher, O Último Desejo, é um livro de contos muito bem-vindo que vai tomar um tempo maravilhoso do seu dia a dia. Então é isso, galera. Bons livros, boas leituras, um abraço e até mais.